O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por amor do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, não esqueçamos que estamos na Semana Nacional da Família, onde a nossa Igreja Católica do Brasil reserva estes dias para que a Igreja reflita a dignidade e a grandeza da vocação de ser família, segundo os desígnios do Criador, os desígnios de nosso Deus. Desde o começo da criação, Deus teve um sonho, Deus teve um projeto para se formar a família humana. E a Igreja sempre deverá defender o que é a família segundo o projeto de Deus, mesmo que o mundo ao longo da história sempre apresente os seus projetos, suas novas tendências. Mas nós cristãos não devemos correr atrás de tendências. O cristão deve correr atrás das santas leis do Criador. Somente pelos mandamentos de Deus vamos conseguir ser felizes plenamente. E não teria evangelho melhor dentro de para o homem e a mulher. Respeito de um questionado a respeito desta antiga lei do divórcio, feita não pelo Criador, mas por Moisés. Jesus logo volta ao plano inicial, ao sonho original de Deus, dizendo:
Moisés escreveu uma lei que permitia despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações, mas não foi assim desde o princípio. E aí Jesus relembra: pois mais uma só carne. Caríssimos irmãos, naquele momento é difícil para os discípulos entenderem e compreenderem a radicalidade que é o Evangelho da família. A família que, segundo os planos de Deus, deve brotar de uma união matrimonial abençoada pelo Criador, e uma união entre um homem e uma mulher, é claro. É muito difícil também para o mundo de hoje, de ontem e de hoje, compreender esse projeto de Deus. Somente pela fé é possível entender a grandeza da vocação do matrimônio. E aqui é a primeira verdade que nós cristãos devemos assumir: o matrimônio é uma vocação divina e humana. Divina porque brota de Deus. É Deus que dá ao homem e à mulher a capacidade para viverem o amor conjugal, se tornarem uma só carne e a partir daí constituir a família humana. É Deus quem capacita o homem e a mulher para uma vocação tão sublime e que é para a vida toda. E é uma vocação humana porque depende do sim de duas pessoas, depende da fidelidade de duas pessoas, dos esposos. Mas por que se diz que o matrimônio é um sacramento? Porque essa união matrimonial vem de Deus, é abençoada por Deus, é santificada por Deus, e porque através deste sacramento Deus quer comunicar as suas graças abundantes para que os esposos consigam viver esta vocação tão sublime, tão divina e tão humana. É claro, o mundo quer transformar o matrimônio e a própria realidade da família numa invenção meramente humana, onde o ser humano pode livremente e até fora dos mandamentos de Deus ditar os caminhos de suas uniões ou do que deve ser uma família. Mas Jesus nos lembra no Evangelho de hoje: o sonho de Deus ainda continua. Por isso que depois Jesus ainda vai falar para os fariseus e para os discípulos: aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Ou seja, o matrimônio no plano de Deus é uma realidade tão sagrada, é uma realidade tão abençoada por Deus, tão importante para o bem da sociedade, que é uma realidade que deve durar para a vida toda. Aquilo que a igreja chama de união indissolúvel, aquilo que se tornou uma só carne, se separar, vai causar feridas profundas no coração do homem, no coração da mulher, na família, na sociedade. O que é uma só carne não pode se dividir, porque se divide, cria feridas tão profundas, que pode causar também feridas no coração da própria humanidade. Mas é claro, queridos irmãos, Jesus sabe também da fragilidade humana. É claro,
Nem todos conseguem levar adiante um projeto assim, porque, como se diz, é um projeto a dois, e até podemos dizer, é um projeto a três, não é? É a três, e a três aqui, não para se defender relacionamentos paralelos, a três porque entre o casal, unido pelo matrimônio, pela bênção de Deus, deve estar o próprio Deus. O próprio Deus, com a sua graça, com a força do seu amor, que é capaz de aperfeiçoar sempre mais e santificar o amor humano, deve ser o laço a manter unido até o fim essa união. Mas por que acontecem as separações? E aqui não podemos emitir nenhum tipo de julgamento, porque cada casal tem a sua história, e uma história que deve ser respeitada. Cada casal que acabou enfrentando a dura realidade da separação, somente eles sabem o que vivenciaram, nem mesmo a igreja pode julgá-los. Mas o que se vê na realidade é que esse casamento muitas vezes não se dá a três. É preciso que o esposo e a esposa, os dois, na sua liberdade individual, porque mesmo sendo uma só carne, permanecem duas pessoas, com a sua individualidade, com a sua liberdade, com o seu ser único, com a sua singularidade de pessoa humana, qualidades e defeitos. E a gente vê muitas vezes, né, o que acontece não é essa união a três. Se casam na igreja, mas depois vão viver o casamento de forma pagã, não buscam a palavra de Deus, se casam diante do altar e depois nunca mais volta diante do altar. O que é que um casal cristão deve fazer para permanecer unidos? Voltar a cada domingo diante do altar. Se casou diante do altar, não deve nunca abandonar o altar do Senhor. Cada domingo, aquela Eucaristia dominical deve ser a renovação daquela aliança matrimonial. Além da oração do casal no dia a dia, os dois buscando a Deus no santuário da sua casa, na igreja doméstica, os dois a cada dia se entregando a Deus, vencendo os desafios, as tentações e as provações da vida, os dois renovando o seu sim matrimonial a cada dia diante do Criador, diante da cruz de Cristo. Porque o que deve estar sempre diante dos olhos de um casal cristão é o crucificado. Qual deve ser o tipo de amor a ser vivido numa vida a dois, no seio de uma família? Não é o amor dos romances, de novelas, de filmes dos apaixonados. Sim, um toque de romance sempre vai ser necessário, mas o casamento cristão não é feito de romantismos adocicados e fantasiosos, porque esse tipo de romantismo não dura muito. O amor que deve mover a vida do casal é o amor que o crucificado mostra para nós, chamado amor oblativo. O amor que se sacrifica pelo bem um do outro, o amor que se doa pela felicidade do outro, abraçando o sacrifício de cada dia pelo bem um do outro. E quando esse amor oblativo é vivido numa reciprocidade de um para com o outro, essa casa está construída sobre a rocha, nunca vai cair em meio às tempestades deste mundo. Mas o problema
é que às vezes um busca viver este amor oblativo, um busca se santificar com as bênçãos de Deus, e o outro não. Por isso que a corda arrebenta, e arrebenta pelo lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco? É aquele que insiste em viver uma vocação tão divina de forma pagã. É aquele que quer viver o seu casamento de forma mundana, e o outro ou a outra está lá lutando para viver o seu casamento de forma santa. A corda vai arrebentar, se não há essa entrega mútua a Deus, essa união a três. A corda vai arrebentar pelo lado mais fraco. Por isso que quando os esposos vivem essa vocação em Deus, na graça de Deus, os dois, de santificação mútua, de sacrifício mútuo, de fidelidade mútua, qual vai ser o fim disso? A corda nunca vai se arrebentar, porque o elo de ligação dessa união é o próprio Cristo, e a tendência dessa união é um fechar os olhos do outro até o fim da vida. Vale a pena até citar os exemplos que a própria televisão nos dá, nas suas emissoras seculares. Faleceu aí, hoje, né? Um dos maiores atores da televisão brasileira, Tarcísio Meira. Para quem não sabe, ele, a sua esposa Glória Menezes, sempre foram católicos. Participavam até da pastoral da família na Arquidiocese do Rio de Janeiro. 59 anos de casado, 59 anos de vida a dois. Um fechou os olhos do outro. E se a gente vai olhar a vida desse casal de atores, uma vida de fé, uma vida de caridade, uma vida religiosa, uma vida de santificação, ao ponto que eles muitas vezes recusaram certos papéis, certos personagens que ia contra os seus princípios cristãos. O mundo está tão cheio de contra-testemunhos, mas a igreja está tão cheia de testemunhos de casais que levaram essa vocação até o fim, não por conta dos seus próprios esforços, mas por conta da graça de Deus, que buscaram até o fim da vida. A igreja acolhe aqueles casais que enfrentaram a triste realidade da separação, e até os incentiva quando eles buscam uma segunda união, porque todo ser humano tem o direito de tentar mais uma vez a sua felicidade, a sua realização dentro de um casamento e de uma família. Mas, queridos irmãos, a igreja nunca poderá deixar de levantar a bandeira daquilo que é o casamento segundo as leis de Deus. A igreja nunca deverá deixar de apresentar para a nova geração a beleza que é o sacramento do matrimônio, união para a vida toda entre um homem e uma mulher. Este é o sonho de Deus e continuará sendo o sonho de Deus para a família humana. Rezemos pelos nossos casais, para que sejam perseverantes até o fim nessa missão, porque o casamento é uma missão, a missão de santificar a sociedade humana através de uma família verdadeiramente cristã. Rezemos pelos casais que sofreram a triste realidade da separação. Rezemos pelos casais que estão numa segunda união, para que agora, mais amadurecidos,
de repente, mais convertidos consigam viver essa nova união de uma forma agradável a Deus. Rezemos para que a igreja, na pessoa dos seus sacerdotes, nunca deixe de defender o que é o sacramento do matrimônio e o que é a família segundo o projeto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.